Bom dia, amigos de Safras e Mercado. Sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é terça-feira, dia 15 de outubro. Estamos começando mais um programa Clima na Semana. Excepcionalmente, nessa semana, estamos gravando na terça-feira. Normalmente, usualmente, é às segundas-feiras e assim seguiremos. Mas estamos nessa terça-feira, excepcionalmente. E já cumprimento o meu amigo Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima, nosso parceiro. Meu parceiro, Marco, tudo bem? Muito bem, cara. Voltando a chover de forma irregular ainda, mas voltando a chover, e hoje tem muito boas notícias pela frente. Opa, isso já é uma grande manchete. Antes da gente ver as boas notícias do Marco, eu digo para você que é muito importante aqui em Safras TV no YouTube, você se inscrever, ativar as notificações, assim você fica sabendo da atualização dos nossos vídeos. Temos um vídeo, pelo menos, todos os dias no nosso canal Safras TV. E é muito importante também que você faça seu comentário, deixe seu like. Safras.com.br, conheça a plataforma Safras, todas as informações para o agronegócio em um só lugar. Sem mais delongas, Marco, porque o assunto clima sempre é um assunto importantíssimo no agronegócio e esse ano parece que está cada vez mais importante. Aliás, a cada ano parece mais importante. Que bom, porque a gente tem as melhores informações e é muito importante apresentá-las, né, Marco? Parece que as chuvas se confirmaram, que a gente estava falando que deveriam vir pelo dia 10. Problema é que continuam ainda irregulares. Mas eu já te pergunto, estão irregulares, mas a gente deve ver elas engrenarem de vez agora, nesse mês de outubro? Olha, meu amigo, sim, as chuvas vão engrenar. Eu vou colocar aqui no mapa, né? Colocar aqui para vocês as chuvas de agora, que vocês vão ver que há previsões, sim, de bons volumes de chuvas. Ó, essas aqui são as chuvas que estão ocorrendo nesse momento. Mas quando a gente olha os mapas, a gente observa, né, pelos mapas aqui, que há previsão de bons volumes de chuvas ao longo de toda essa segunda quinzena de outubro. Reparem nessas manchas roxas, que são volumes acima de 120 milímetros acumulados. Tá? Então, quando a gente olha os próximos 5 dias, observamos que há previsões, sim, de bons volumes de chuvas aí sobre o sudeste e centro-oeste, chove também no sul. Aí a próxima penta, né, que é no final de semana, chove bastante em toda a região, ou seja, as chuvas chegaram. O grande ponto foi que na semana passada, né, a gente precisava daquela frente fria que ocorreu na semana passada para permitir que chegasse um pouco mais de umidade sobre a região central e com isso as frentes frias conseguissem ter um pouco mais de amplitude. Então, a frente fria da semana passada não foi marcada por muitas chuvas ou chuvas tão generalizadas quanto se imaginava ou até mesmo quanto havia a necessidade. Porém, a frente fria da semana passada, que ocorreu né, entre os dias 10 e 11 e 12, serviu para que a porteira se abrisse, para que novas frentes frias conseguissem avançar, e é isso que está acontecendo agora. Então, a frente fria da semana passada realmente consolidou o regime de chuvas. Então, quando a gente olha para frente, a gente observa que realmente há previsões de bons volumes de chuvas em toda essa faixa central do Brasil. O grande problema está na região no Mato Piba, porque essa semana até há previsões de bons volumes de chuvas sobre Tocantins, oeste da Bahia, Maranhão e Piauí. Mas essas chuvas não terão continuidade, pelo contrário, poderá abrir um espaço gigantesco de 15, 20 dias novamente, com chuvas muito irregulares. Então, muita atenção, você que está nos assistindo agora, do Maranhão, do Piauí, do Tocantins e do oeste da Bahia, porque até há previsões de algumas chuvas, mas de forma muito irregular. Beleza, Marco? Até queria comentar agora, a gente teve o levantamento divulgado, a Conab, né? Primeiro levantamento da safra 24, 25 para a soja, colocando uma produção de 166 milhões de toneladas, 12,7
acima da temporada anterior. E a gente lembra o número de safras em mercado, que é significativamente superior, que é 171,8 milhões de toneladas, 12,8. O percentual é quase o mesmo de crescimento, mas o número é um pouco diferente, né, Marcos? Só, Porque assim, o grande problema é que a produção ano passado, que a Conab colocou, foi de 147, 148 milhões, né? E esses números não batem muito, né? Se você pegar. Então, todo mundo fala que foi uma produção acima de 150. Mas você chamou a atenção muito bem, é que o percentual de crescimento é o mesmo. O que está mudando é a base desse crescimento, isso, isso. né? Então, mas independentemente se é 166 ou 171, 172, como eu já vi algumas falando em 175, o que importa é que as condições climáticas esse ano, apesar desse atraso, formidáveis. Então, para todo mundo que está ouvindo a gente agora, mas que ouviu em algum momento alguns outros analistas falando de uma quebra de safra da soja, olha, preste muita atenção, porque não é esse o É. cenário que está se mostrando, pelo contrário. Atraso no plantio da soja não significa quebra de produção, pelo contrário, né? A única coisa que pode afetar, mas eu estou falando não pode ainda, com muita ressalva, é com relação ao calendário da segunda safra, só isso, Eu certo? botei aqui na tela, Marcos, só para ilustrar, que a gente sempre fala sobre as chuvas e sobre o efeito que isso deve ter sobre a evolução do plantio, né? No caso da soja, a gente tem ali, segundo Safras e Mercado, até dia 11, 8,2%, né? Você veja que Sim, é evoluiu, muito pouco com mas está bem atrás, relação né? com o que aconteceu o ano passado. Nessa mesma época, estava com 30. Olha o Mato Grosso. O ano passado estava com 35, mas esse ano está com 9, né? Aí você fala, tá, mas olha como que está atrasado. Mas o ano passado, lembra quanto replantio deu nesses 35%? É, o pessoal saiu plantando enlouquecido e aí. Porque choveu muito bem em agosto, choveu em algumas É, áreas em setembro. Então, muita gente plantou, muito rápido. Só que perdeu. Então, esse percentual de 35% de 23, pelo menos até esse momento, não significa muita coisa. Porque é, muito dessa soja se perdeu por conta de estiagem, temperaturas elevadas e tudo mais. Esse ano está atrasado? Muito atrasado. Porém, está chovendo e as chuvas estão regulares agora. Então, ou tem tudo para se regularizar. Deixa eu fazer minha frase melhor, né? Porque ainda está chovendo muito irregular. Mas mas o fato é que as chuvas agora chegaram e chegaram de fato para valer, né? é. Marco, a gente está hoje bem no meio do mês, então a gente sempre procura essas datas marcantes assim para. Então dá para se dizer que a gente deve ter uma segunda quinzena agora de outubro, bem mais favoráveis. A gente deve ver esses números de plantio evoluindo rapidamente, né? No café Sim, a gente deve ver as floradas, enfim, né? Nas áreas sim. de arábica. É por aí, Marco. Exatamente, acho que agora as coisas engrenam. Só que tem que lembrar para o sul, e para o sul, apesar dos modelos indicarem bons volumes de chuvas, mas está longe, mas muito longe, anos-luz do que aconteceu ano passado, exatamente um ano atrás. Porque há um ano atrás nós estávamos falando em alagamentos das áreas aí do Rio Grande do Sul, Sim. exatamente no dia 15 de outubro, que estava aquele caos montado, perdas bastante significativas, né, nas lavouras de trigo, milho se perdendo e tudo mais. Esse ano não. Esse ano as chuvas estão recorrentes, está chovendo muito nesse momento no Rio Grande do Sul, sim, mas depois o tempo abre. Então, quando a frente fria passa, é 1, 2 dias no máximo de chuvas no Rio Grande do Sul, depois aí fica mais uma semana sem chuvas, depois volta a chover. Ou seja, até para a colheita do trigo esse ano, as condições estão muito melhores. Então, de uma forma geral, as condições estão melhorando. O fato é que está atrasado tudo. Então, isso traz uma grande ansiedade, não só para o produtor, mas para o mercado de uma forma geral. Porque está vendo que a safra está andando atrasada. Mas, volta a repetir, e isso não, apesar de eu ser agrônomo,
Mas quem está falando isso não é o Marco Antônio, agrônomo e agrometeorologista, são os fitopatologistas da soja, que todo mundo está falando. Plantio atrasado de soja não significa quebra de produtividade. Muita atenção, ok? Então, muita atenção com o que estão circulando aí, né, nas redes sociais. Preste atenção quem está falando e qual né, a idoneidade, a autoridade desse cara falar. Porque falar agora que vai quebrar e lá na frente falar que vai ser safra recorde, toma É. muito cuidado, né? Tem muita gente que quer ganhar seus 5 minutos de fama e fica jogando a favor do produtor, que não é uma verdade, infelizmente. O mercado de clima também está pegado no café, né? Sobe, desce, um absurdo cada dia e uma Mas loucura, o mas aí, café, mas o Alessandro, o café, ele tem um porquê acontecer isso, porque é diferente de uma soja, claro. Não, de esse um ano milho. foi um ano que fez um tempo prolongadíssimo sem chuva, né? E com Pô, nós temperatura estamos acima há da média. 150, 170 dias. Tem áreas que estão tá beirando 180 dias, né? Porque a última chuva foi dia 15 de abril, então você põe abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro. 6 meses, zero de chuvas. Agora que Sim. está voltando a chover. Então, o café veio, além das secas, as temperaturas foram altíssimas durante esses últimos meses. Então, isso trouxe um depauperamento muito forte dos cafezais, ou da planta em si. E agora, será que com essas chuvas e com a florada, será que ela vai ter um pegamento de 100%? Como que vai ser esse pegamento da florada, certo? Será que a planta vai conseguir ter fôlego para aguentar tudo isso ou não? Então, o café sim merece um pouco É, mais de atenção, é. mas grãos, por enquanto, eu não vejo nenhum É, problema. eu não sou técnico, eu não sou engenheiro agrônomo, eu não sou nada disso, mas eu relato sobre o mercado de café há muitos e muitos anos. E o que eu posso, o meu sentimento, assim, é que assim, ó, ficou todo esse tempo sem chover, todo esse tempo com temperatura muito elevada. A gente sabe como sofre, né, o café com isso. Agora, o pessoal não pode pensar também que vai chover, e vai abrir florada, vai ser bonito e que vai ser tudo às mil maravilhas. Eu acho que um pouco sim já pode se falar que de potencial foi perdido da próxima safra. Essa é a minha Exato. impressão, Não, assim. não, se você pegar, a gente vem comentando há muito tempo que o café é uma cultura que, que merece muito mais atenção, realmente, que vai ter quebras bastante significativas para a safra 25. Isso é fato, certo? É O isso aí que a problema gente tem relatado, né? Agora, falar de soja, muito difícil. Ah, sim. Milho, até, eu vou ser bem sincero, até aceito falar que milho está correndo um certo risco, mas por conta de janela de plantio, certo? Vamos ver como que vai ser a janela de plantio e vamos ver mais. Vamos ver se as chuvas vão se estender ou não. Então, existe um risco maior para o milho, mas para a soja, eu acho muito difícil aí. Marco, para a gente encerrar, assim, caminhando aí para os finalmente, Laninha tá bem escondidinha, me parece, tá Ela tímida. tá bem tímida, não está querendo aparecer. É, cada hora ela está jogando para frente. Até agora a gente não está vendo nada de Laninha. Porém, ela vem, isso é fato, mas vem muito branda, vem tarde. Não sei se dura até o final do verão, para o outono. Olha, tô achando que ela vem muito mais para uma neutralidade aí. Eu acho que vai ainda, vamos ter uma laninha, mas muito fraca, muito fraca. E aí, isso traz só benefícios para o Brasil, né? Beleza, Marco? Teu recado final? O que que tu tens a dizer aí para a Eu gente acho que encerrar? agora as coisas estão normalizando, muita atenção ainda, porque apesar das chuvas chegarem agora de fato, como estava sendo previsto, né? A gente sempre falou que as chuvas iam normalizar agora em meados de outubro em diante, isso está acontecendo, mas ainda os volumes são bastante irregulares, então pode chover muito bem numa área, numa região, pouco menos na outra, depois isso se inverte, então a gente só está vendo agora que as condições realmente engrenaram.
Maravilha, Marco. O meu recado final é que nas nossas redes sociais sempre estão dispostas no vídeo, estão na descrição, assim como os próximos eventos de Safras e Mercado também estão na descrição do vídeo. Fique conosco, Safras e Mercado, também com a Rural Clima, somos parceiros e sempre a gente procura buscar as informações mais acertadas para vocês que tanto precisam destes dados, dessas informações o mais acertadas possíveis para tomar as suas melhores decisões dentro do agronegócio. Marco, um forte abraço para ti, um forte abraço a todos. Eu que agradeço, um grande abraço a todos e até semana que vem.